Hoje foi o dia em que Jesus entrou em Jerusalém e o povo recebeu como rei. E disse, Hosana, Hosana. E você sabe o que essa palavra significa? Hosana? Significa Senhor, salva-nos agora. Então, que nós possamos agora entregar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, render o nosso coração e focar somente agora em Jesus, que é o Rei dos Reis. Aleluia! Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória. Você pode se colocar de pé, igreja? Neste momento, Senhor, estamos aqui para te adorar, abrir os nossos corações, render a nossa alma, render o nosso louvor somente a ti, Jesus. O Rei dos Reis que nos salvou, que nos resgatou da morte, de todo o pecado. Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor Jesus. Tu és tão bom, Senhor. Por isso estamos aqui, ó Pai. Não somente para te adorar, mas também para poder lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por cada um de nós. Espírito Santo de Deus, venha, inunda esse lugar, inunda os nossos corações. Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui. Senhor Jesus, o Rei dos Reis, tu és bem-vindo aqui. Nós te adoramos, ó Pai, te exaltamos, te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. E antes de eu começar essa música aqui, pra mim é uma música bem conhecida, é uma música bem animada, então eu quero encorajar todos vocês a cantar, pular, gritar junto com a gente. Tem um salmo aqui que diz, Salmo 66, celebrem com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. E a palavra aqui que me chamou a atenção é essa palavra júbilo. E aí eu olhei, fui ver no dicionário o que realmente essa palavra significa. E diz que é alegria intensa e manifesta, grande contentamento expresso de forma visível, muitas vezes com celebração. Então, em outras palavras, é uma alegria interna que transborda. Gente, nosso Deus é tão bom. E eu sei que cada um de nós temos algo para celebrar. Temos algo para a gente alegrar. Então, que nessa manhã você pode lembrar de todas as promessas que o Senhor já cumpriu na sua vida. Só o fato que estamos aqui, agora, respirando, andando, com saúde, já é algo para a gente se alegrar, não é verdade? Aleluia! Então que você possa realmente cantar com júbilo, que essa alegria pode transbordar hoje de manhã e também pro resto da sua vida. Então vamos lá? Vamos celebrar o Senhor com júbilo! Aleluia! Estamos começando assim, quando a noite fria. Quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó. No pedido de você, diga eu sei que o teu poder
direi, pra cima, e eu passarei. Vamos lá, todo mundo. Por isso eu pular, por isso eu pulo na presença do rei. Por isso eu danço na presença do rei. Por isso eu grito na presença do rei. Eu corro, por isso eu corro. Então eu direi, pra cima, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Mais uma vez. Então eu direi, pra cima, e eu passarei, pulando. Fala mais uma vez. Por isso eu pulo. Vamos lá, bem bonito. Por isso eu pulo. Vamos lá, igreja. Por isso eu danço. Por isso eu danço. Por isso eu grito. Por isso eu grito. Eu corro. Por isso eu corro. Pra terminar, então eu direi. Então eu direi, pra cima, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Senhor, você pode dar um brado de vitória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia! Hosana ao Senhor que nos salva. Limpa os nossos corações, Senhor Jesus. Queremos mais a tua presença, ó Pai. Aleluia! Oh, tu és digno de toda honra, toda glória. Hosana! Oh yeah! Glória,
Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Com essa voz declaramos isso. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Digno de toda honra e toda glória. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai. Senhor, que nos resgatou da morte, do pecado, da escuridão. A Ti rendemos toda a honra, todo o louvor. Diga: sobre o trono está. Sobre o trono está Jesus Santo. Digno de adoração. Digno de adoração. Honra e glória. Vamos cantar isso mais uma vez. Sobre o trono está Jesus Santo. Digno de adoração. Digno de adoração. Honra e glória. Digno
outro igual não há. E toda a criação só Ele, Rei de adoração. Outro igual, pois Ele é santo, santo e santo.
igreja, declare isso. É o meu Deus. Cantarei quão grande. Em uma só voz declaramos É o isso. meu Deus. Todos vão te ver. Todos vão te ver. Quão grande É o meu Deus. mais uma vez, quão grande tu és. E quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão me ver. Grande é o meu Glória a Deus, glória a Deus. Podem se sentar. É muito bom estar de volta. Agora não, pode. Nós acabamos de voltar de uma viagem para a Turquia. E eu acho que foi uma das viagens que mais me impactou na vida. E olha que essa é a 4ª vez que a gente vai à Turquia. E aí, se você me perguntar o porquê, por que te impactou tanto? A Turquia é um dos berços do Evangelho. Lá era a Ásia Menor. Só que nós fomos há 2 anos atrás e levamos uma caravana, mas dessa vez nós fomos com pastores, 80 pastores. Primeiro, as histórias que nós escutamos de tanta confusão, a maioria dos pastores do Brasil, tanta confusão, tanta divergência dentro das igrejas, pastores estão feridos, porque a gente fala muito sobre as ovelhas que são feridas, mas às vezes a gente esquece que pastores também são feridos. Uma das histórias que mais me impactou foi de um pastor de uma grande igreja. Ele e a esposa, pastores mais de 25 anos, pastores de uma grande igreja. E sangue do sangue dele partiu a igreja, levou quase 1000 pessoas da igreja. E logo depois, o pastor e a sua esposa tiveram um infarto. E isso me trouxe muita tristeza. Mas eu sei que Deus está no controle. Mas o que me impactou mais foi porque a Turquia, ela está se levantando. Na verdade, os muçulmanos, eles estão se levantando de uma forma tão forte para pregar sobre Alá. E aí eu olhei e eu comecei a ver tudo o que estava acontecendo. Onde a gente ia, tinha um Alcorão em inglês, espanhol, português, chinês, japonês, francês, coreano, para as pessoas pegarem nas ruas as placas: venha conhecer sobre Alá, venha conhecer a verdadeira fé. E dentro do Alcorão tinha um papel que falava
que sim, Jesus era um simples profeta, que sim, Jesus havia nascido de uma virgem, mas que ele não era Deus. Intencionais naquilo que eles fazem. E aí isso trouxe aos nossos corações um alerta. Será que nós cristãos estamos sendo crentes intencionais, mostrando para o mundo o verdadeiro Cristo? O Cristo que pagou na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados? Ou será que estamos sendo crentes de prateleiras, onde nós pegamos aquilo que nós queremos? Ah, isso aqui eu gosto. Não, mas isso aqui eu não gosto. Ah, mas isso daqui. E aí a igreja vai criando divisões e o nome de Cristo vai sendo escandalizado lá fora. Isso é um alerta para a igreja. A igreja precisa voltar à sua essência. A igreja precisa ir para o lugar do Evangelho de Cristo. Só Jesus salva. Só Jesus salva. E nós somos responsáveis de pregar para o mundo o Cristo que salva. Através das nossas palavras, mas principalmente através das nossas ações. E aí, fomos com aqueles pastores lá nas igrejas do Apocalipse. Ele vai e fala: vocês são mornos. E o morno, Jesus vai vomitar da boca. Como está a nossa vida diante do Senhor? Quem é você? Quem somos nós quando ninguém está vendo? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque é muito fácil vestir uma capa e dizer: ah, eu sou bom. Ah, eu sou santo. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você vai lá no seu computador e ninguém está vendo? O que será que você está olhando? Quem é você no seu trabalho? O seu linguajar? Como você fala? Ei, deixa eu te falar. Jesus está vendo. Nós podemos enganar pessoas, mas nunca iremos enganar Deus. Quem ficou para contar a história? Vocês conhecem alguém que está vivo até hoje? Ninguém. A verdade, a história foi escrita, mas todos morreram. E um dia, todos nós também vamos estar diante do Senhor, e nós iremos ser julgados. Claro que salvação é pela graça. É graça. Mas nós precisamos entender que a graça teve um preço. E nós não podemos viver uma vida por viver. Uma vida que, já fui salvo. Qual é a diferença? Nós precisamos fazer a diferença. Acorda, igreja. Acorda, igreja. O nosso papel não é estar tentando ir buscar pessoas de outras igrejas, ou fazer confusão. Ah, perde salvação, não perde salvação. Não vem ao caso. Se você acredita que não perde a salvação, então, ótimo. Mas entenda que sem santidade ninguém verá a Deus.
E se você acredita que perde a salvação, corra atrás para não perder. Mas isso não pode ser um ponto de divergência entre nós. Nós precisamos ir buscar almas. Nós precisamos ter paixão por vidas. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade de pregar o Cristo que mudou a sua vida. Não perca a oportunidade de mostrar para os outros quem Ele é na sua vida. Porque é muito fácil eu falar para as pessoas: olha, Jesus mudou a minha vida. Jesus. E aí, a pessoa olha para a vida e diz: que Cristo é esse? Acorda, igreja. Acorda. Nós precisamos, como crentes do Senhor Jesus, nos posicionarmos e dizer: Deus, eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ser usado com graça, com poder. E eu quero ser aprovado pelo Senhor. Das 7 cartas, 5 desaprovadas, 2 aprovadas. E aí você vai para aquela passagem das virgens, e você lê, e você entende que está tratando da igreja. 5 delas estavam prontas, mas 5 delas não estavam prontas. O que quer dizer isso? Você está falando com a igreja. 50% da igreja está se enganando, dizendo: eu acredito em Jesus, Jesus é meu tudo. Mas, volto a falar, quem é você? Quem é você nas mesas? Quem é você quando as pessoas chegam para falar algo para você? Quem é você diante dos olhos de Deus? E é em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. Agora a igreja, ela não quer mais ser exortada. Todo mundo quer ouvir que tudo vai dar certo, que nós vamos ficar ricos, que Deus quer prosperidade, que Deus, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. É isso que Jesus falou. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Em nome de Jesus. Quem está isento de problemas? Quem está isento? Ninguém. Mas quando você está enfrentando um problema, você sabe quem está com você. Então é hora da igreja se levantar aqui, assim como aqueles que acreditam em Alá estão se levantando. É tempo da igreja dobrar os joelhos e clamar: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Os sinais estão aí, Jesus está às portas. A pergunta é: você vai ou se você fica? A pergunta é: você está fazendo a diferença na vida das outras pessoas? Ou você está sendo aquele que está sendo pedra de tropeço? E é isso que nós escutamos. Tão triste. E aí a igreja de Éfeso, que foi apontada como uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. O apóstolo João, lembra que foi levado para a ilha de Patmos? Ele era conhecido como o apóstolo do amor. Para onde ele foi trazido de volta? Provavelmente ele foi trazido de volta para Éfeso. Não perca o seu primeiro amor. Não negocie princípios. Agora você vai ter a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas. Teve uma coisa que aconteceu uma vez que me deixou muito triste. Que foi mandado uma mensagem em grupo. Que quando se fala sobre dízimos e ofertas é hora de funeral. Gente, cada um dê com alegria. Se você não vai vir aqui na frente com alegria, não traga, mas não julgue quem traz com alegria. Em nome de Jesus. Nós não estamos falando só de dízimos e ofertas, nós estamos falando sobre a sua vida. Nós estamos preocupados com a sua vida espiritual. Esse é o principal. Como está o seu relacionamento com Deus?
Porque quando você tem relacionamento, você quer fazer o que é certo e reto diante dos olhos do Senhor. Amém? Você vai ter a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Mas mais do que isso, nesse momento, eu quero convidar você, que vai trazer, ou mesmo que você não traga, que você se prostre nesse altar. Porque agora que nós estamos adorando o Senhor, isso se torna um altar de adoração ao Senhor. Que você traga a sua vida. Que você diga: Deus, em nome de Jesus, que eu seja aprovado pelo Senhor. Eu quero receber uma carta de amor do Senhor. Eu quero receber uma carta do Senhor dizendo: minha filha, eu tenho visto o que você tem feito por amor a mim. Meu filho, eu tenho visto a sua perseverança. Se prostre daquele que desceu do trono da glória. Por 3 anos, ele mostrou ao mundo o que é amor. Se prostre diante da majestade dele e diga: Deus, se existe algo em mim que precisa ser transformado, eu dou permissão, quebra o vaso em nome de Jesus, porque eu quero ser refeito, vaso de honra diante do Senhor. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Que não sejamos crentes de prateleira. Que não sejamos crentes mornos. Que não sejamos aqueles que causam escândalo lá fora. Oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da tua igreja, Deus. Tem misericórdia da tua igreja na terra. Oh Deus, tem misericórdia. Quantos estão buscando riquezas terrestres, esquecendo dos tesouros do céu. Tem misericórdia, Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, vem, vem, vem. Oh, derrama dos teus dons. Oh Deus, sobre a tua igreja. Oh Deus, que essa tua igreja possa viver um avivamento, não um avivamento de palavras, mas de dentro para fora, onde o mundo possa ver quem o Senhor é. Só o Senhor salva. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, vem, vem, vem. É o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. Só o Senhor pode fazer isso. Oh Deus, menos de nós e mais de ti. Menos de nós. Oh, vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Oh Deus, você vai poder trazer agora o seu dízimo e a sua oferta. Mas mais do que tudo, traga o seu coração, a sua vida e se prostre. Se prostre. Se prostre e diga: Deus, eu quero ser usado com poder pelo Senhor. Se coloque de pé. Você pode trazer agora o seu dízimo, a sua oferta. Se prostre, se prostre, se prostre. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor.
Amém, glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor hoje? Amém. Olha para quem está do lado e diz: que bom que você conseguiu chegar à casa do Senhor, tá bom? Estamos vivendo momentos complicados de guerra ao redor do mundo, né? Isso, guerra para todo quanto é lugar, mas graças a Deus, Deus tem nos protegido. Nossa guerra tem sido outra, e uns têm guerra de sobrevivência, outros têm guerra de problemas em geral, mas o Senhor tem sido bom. Grande é o Senhor e bendita a sua misericórdia para sempre. Ele tem sido bom para conosco, Ele tem sido muito bom para conosco. Quem está feliz hoje? Amém? Amém. Estou sentindo vocês meio assim, cansados, meio tristes, né? Ela disse a semana das palmas, né? Quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém, e eles diziam: Hosana, Hosana o que vem em nome de Jesus. Amém? Hosana o que vem em nome do Senhor. Hosana o que vem em nome do Pai todo celestial. Nós tivemos realmente alguns dias fora, mas foram dias muito gostosos. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que estão trabalhando arduamente para que a igreja possa continuar trabalhando. Os pequenos grupos essa semana eu vi que foi uma bênção. Tudo tem sido muito bom. Deus tem usado grandemente essa igreja e nós estamos muito felizes com isso, tá bom? Deus também tem um lugar para você aqui na igreja para trabalhar, tá bom? Nós temos várias áreas que precisam trabalhar, principalmente essa área de tecnologia, a área de transmissão, a área de produção de vídeo, a área de colocar letras nas televisões, nos telões. Então, você que quer trabalhar, tem o Bruno que mexe com isso, tem o Daniel que mexe com isso, e eu queria deixar você, o Xuxo lá atrás, né, que mexe com isso também. Você pode depois procurar e falar: eu gostaria de trabalhar nessa área. Temos bastante espaço para essa área. Então, como eu fiz da última vez, eu gostaria de falar para vocês sobre duas pequenas mensagens, tá bom? E a primeira mensagem, pequena mensagem dessa manhã, que estava ali no meu coração, é sobre um homem chamado Zacarias. Quem sabe quem foi Zacarias na Bíblia, né? O Zacarias já do Novo Testamento, ele foi casado com uma mulher chamada Isabel. Fala, Isabel. Isabel era casada com Zacarias. Fala. E eles eram idosos. Ou seja, eles não podiam mais ter filhos. Não podiam ter filhos.
E é interessante porque a Bíblia diz que Zacarias ele tinha um temor e um ardor pelo Senhor tão grande, uma vontade tão grande de servir na casa do Senhor, que ele estava sempre ali, mas tocou o nome dele ser aquele que naquele dia estava ali no templo para poder fazer as orações. E a Bíblia diz que ele entrou no templo, diga, entrou no templo. Tem algo que acontece quando você entra no templo. Eita glória. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Tem algo que acontece quando você entra no templo. Tem muita gente tentando terminar com essa ideia, mas eu quero falar para você, tem algo quando você entra no templo. É diferente? Deus habita no nosso coração, no nosso espírito. Deus é espírito e importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Mas há algo quando a gente cultua em comunidade. E quando você entra por aquela porta, tem algo que acontece. A menos que você não esteja preparado para receber. E diz que quando ele entrou ali naquele no templo, ele começou a orar. E a palavra de Deus diz que ele demorou, ele não saía de lá. Ele não queria sair de lá. É como no louvor hoje, eu não queria sair daqui, né? Eu estava ali chorando. Nenhum dos diáconos me deu nenhum papel tichu, então minha maquiagem está meio borrada agora aqui, tá bom? Está meio borrada aqui, mas porque assim, eu não aguentava de tanto chorar da presença do Espírito no nosso meio. E a gente tem que usufruir disso, entender que Deus quer falar algo com a gente quando a gente está em comunidade. E ele entrou, ele não saiu, o povo ficou preocupado. E lá dentro, o anjo Gabriel apareceu, o anjo apareceu, ele diz, um anjo apareceu a Zacarias. Fala. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã, sim ou não? Sim. Então Deus pode botar anjo na sua vida? Na verdade ele diz o quê? O anjo da bondade e da misericórdia te seguirão. E quando esse anjo aparece a Zacarias, eu não estou pregando ainda não, tá? Só estou querendo animar você para a pregação. Quando esse anjo aparece a Zacarias, ele diz, Zacarias, você e sua esposa terão um filho. Você e sua esposa terão um filho. E Zacarias, como alguns de nós, diz bem assim, né? Como assim, se eu já sou velho? Eita! Tem anjo dando recado para alguém aqui nessa manhã. E você continua colocando desculpa para Deus daquilo que Deus está falando que Ele pode fazer por você. Eu vou ser mais claro, tá? Tem gente que Deus está falando bem assim, eu vou te dar a casa própria. Você está, mas como? Eu não ganho nada. Tem gente que está falando bem assim, eu vou te dar a documentação. Mas como? Não tem jeito nesse país. Tem gente que está aqui, Deus está falando, vou te dar um casamento. Mas como? Eu já estou ficando velho, né? Tem gente que Deus está falando bem assim, você vai passar num concurso. E você está, mas como? Não tem jeito, eu não estudei. O anjo do Senhor, ele vem e ele fala conosco quando ele vem do Senhor. E esse anjo falou para Zacarias, Zacarias, você vai ter um filho. E Zacarias disse, como assim? Sabe o que o anjo fez? Acredita não, bichinho? Vai ficar mudo. Tem alguém que quer ficar mudo aí? Ficou mudo. E acontece que, né, Isabel realmente ficou grávida. E ela concebeu, eu não vou entrar mais na história, eu quero parar a história aqui, que é aqui que eu quero chegar nesse ponto. E aí nasce a criança. Nasce a criança. E naqueles tempos, no tempo antigo, né, quem decidiu o nome da criança era o pai. Tá bom? Graças a Deus, assim, mulheres, falam, em nome de Jesus, graças a Deus que mudou tudo isso, né? Ah, mudou, glória a Deus, então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né, lá no Brasil eu vi um cara que botou o nome das 3 filhas, que não pode deixar pai botar mais nome, ele botou fotocópia, autenticada e xerox. Hoje no Brasil parou, não pode deixar botar esses nomes, né? Mas a pessoa colocou autenticada, xerox e fotocópia, vê só. Ainda bem que homem não coloca muito mais nome, hoje é a mulher que fica com aqueles livros de procurar nome. Mas naquele dia, naquele tempo, quem colocava o nome era o homem. Então, como Zacarias estava o quê? Mudo. Estava mudo. Então, os homens, né, falavam, vamos botar o nome de Zacarias. Vamos botar o nome de Zacarias, em homenagem ao pai. Porque era um milagre já o que estava acontecendo. Porque a família que não tinha filho naquela época, ela era vista como uma família desprezada pelo Senhor. Agora, ter um filho naquela idade avançada, aí era algo muito forte. E aí Isabel diz, não, põe o nome dele de João. Só que quem dava a última palavra não era a mulher. Era quem? O homem. Era o
o homem, que é o Pai. Eu estou chegando, eu já quero chegar. Olha para cima e diz assim: Deus, eu tenho um Pai. Eita, glória, você não está entendendo não. Não está entendendo não. Mas eu vou continuar falando, só você entender. E aí os homens olharam para Zacarias e falaram: e aí, que nome que a gente põe nessa criança? Aí ele pede um pedaço de papel e ele escreve: põe nele o nome de João. E na mesma hora ele voltou a falar. Deus quer colocar um nome em você. O mundo quer colocar nome em você. O mundo quer te rotular de várias coisas. Mas Deus tem um nome para você. Na verdade, né, Apocalipse capítulo 2 diz, né, que na cidade de Pérgamo, ele falou: vou te dar uma pedra com um novo nome, que só você e eu conhecemos. Nessa manhã, Deus quer te dar um novo nome. Deus quer mudar a sua história. Qual o nome que Deus vai te dar? Qual o nome que Deus tem para você? Eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que mantém a promessa e um Deus que está olhando para você e dizendo: olha, eu estou te dando um novo nome. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos nessa época agora de março, e no próximo domingo teremos aqui algo especial, algo extraordinário, né? Um alto de Páscoa, e você precisa convidar alguém para estar com você aqui, para assistir esse alto de Páscoa, que está sendo muito bem ensaiado, está uma bênção, você não pode perder, e você talvez não vai conseguir ver pela televisão, porque nós não estamos conseguindo transmitir. Se não conseguimos até a semana que vem, você tem que estar aqui pessoalmente, realmente, para você poder ver esse alto de Páscoa. E durante esse mês estamos falando sobre milagres de Jesus, sobre os milagres que Deus tem feito em nossas vidas e os milagres que Deus faz em nossas vidas. E hoje, nessa manhã, nós estamos falando sobre o milagre de voltar ao propósito. O milagre de voltar ao propósito. O milagre de ser trazido de volta. O milagre de você poder voltar para o Senhor. Para tanto, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21. Eu vou pedir você para ficar em pé nesse momento. Vamos ler esse texto junto. João, capítulo 21, que vão do verso 1 até o verso número 14, eu creio. Vamos ler juntos? João, capítulo 21, versos a partir do verso 1 em diante. Pode ficar em pé? Sei que cada um tem a sua Bíblia aí. Eu sei que a luz está um pouco baixa ali, mas vão aumentar um pouquinho a luz ali para você poder ler a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, essa é a hora de você botar o celular. Liga o celular só agora, porque eu sei que está mandando mensagem no celular. Olha só, Deus está vendo, tá bom? Deus está vendo. Então, eles estão acendendo aí a luz para você poder ler um pouquinho melhor aí, porque até aqui na frente aqui teve que botar a lanterna, né? Bom, pode acender a luz, tem medo não, pode acender a luz. Haja luz, vamos colocar, né? Haja luz, pronto, houve luz. Abra sua Bíblia, João capítulo 1, a partir do versículo 21, a partir do verso número 1. Vamos fazer assim, como a gente fazia antigamente? Eu vou ler o texto, o número 1, você lê o número 2, tá bom? Não tem importância não, você vai ler a sua versão diferente, até chegar ao verso 14. Eu vou ler 1, você lê o 2. Se tiver diferente, está diferente, porque pelo menos você vai falar assim: eu li a Bíblia essa semana. Amém? Quem leu a Bíblia essa semana? Levanta a mão. E tem gente que não tem importância não. Seja honesto, seja fiel. Hoje você vai ler a Bíblia comigo aqui, tá bom? João capítulo 21, a partir do verso 1. O texto diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Disse-lhes Pedro, Simão Pedro: vou pescar. Fala comigo, vou pescar. Ok, disseram então eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram, mas não conseguiram recolher a rede, por causa da quantidade de peixe. Uau!
Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Ok. Então, o texto diz: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Verso 10. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar. Pai, nós damos graças pela tua palavra nessa manhã. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela se explica por ela mesma. Mas nessa manhã, Pai, que nós pedimos que o teu Espírito, que a tua bênção esteja sobre nós. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes para entendermos a palavra do Senhor para nós essa manhã. E que nós, ó Pai querido, ao contemplarmos essa passagem, possamos perceber, ó Pai querido, que ela não se trata somente de uma pesca milagrosa, mas que é um processo de profunda restauração. Diante de nós, ó Pai, está o agir de Jesus Cristo, trazendo homens de volta ao propósito. Que isso, ó Pai querido, é em si um grande e um verdadeiro milagre. Traga-nos de volta para os nossos propósitos. Traga-nos de volta para aquilo que o Senhor tem para nós. Nessa manhã, nós, ó Pai, abrimos o nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Poder sentar. Poder sentar. É interessante porque é muito bom quando a gente volta, né? Alguém disse que é muito bom você viajar, mas é muito melhor ainda quando você volta para a sua casa, né? Porque a sua casa é o seu refúgio, é o seu lugar, é o lugar seguro. E é interessante que às vezes a gente está no aeroporto e a gente vê de tudo, né? Quando as pessoas chegam de viagem, às vezes você chega, uma pessoa está lá, faz só assim, oi, outro faz assim, oi, mas tem gente que quando vê no aeroporto, sai correndo, dá um abraço, pula no colo, é uma alegria tremenda. Por quê? Porque encontrou alguém que não via há muito tempo, alguém que ele ama muito, alguém que ela ama muito, alguém que é importante para ela. E nós vemos isso constantemente. Às vezes, eu queria falar com você nessa manhã, nós deveríamos também agirmos assim em relação aos propósitos do Senhor para a nossa vida. Porque Deus tem propósito para você, para você, para você, para você, para você. E muitos de nós, às vezes, estamos fora dos propósitos de Deus. Fora daquele que era o nosso plano inicial, fora daquilo que o Senhor realmente colocou em nossa vida. E nessa manhã, eu gostaria de conversar com você sobre 4 verdades que vemos pelo menos nesse texto, que acontece em relação ao propósito, em relação a voltar de volta para o Senhor, em relação a estar com o Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte: o vazio da perda do propósito. Existe um vazio quando nós perdemos o nosso propósito. Existe um vazio, nós simplesmente, às vezes nos esforçamos e não conseguimos produzir o propósito, isso nos traz um vazio. Você quer fazer algo e não consegue terminar, isso fica um vazio. Os discípulos retornaram à pesca, o texto diz que eles voltaram para a Galileia, estavam ali, na verdade, Jesus disse, vão à frente porque eu vou encontrar com vocês na Galileia, e eles voltaram à Galileia, e eles estavam ali naquele momento, eles não sabiam o que fazer. Quantos de vocês às vezes já chegaram em uma situação que você não sabe o que fazer? Você não sabe o que dizer, você não sabe como agir. Essa semana eu vi um vídeo na internet que foi muito interessante, porque viu parcial, né? Acho que o capacete dele estava filmando, tinha um rapaz dirigindo uma motocicleta, eu acredito que fosse uma lambreta, né? Tem lambreta ainda? A gente fala lambreta ainda? Lambreta, aquelas bichinhas lá da Itália. E ele ia dirigindo, mas não tinha placa. E o policial parou na frente dele, então pediu a carteira. Ele disse, eu não tenho carteira. Ele disse, tá bom, você não tem carteira, mas você está sem placa, e você precisa de uma placa.
E ele disse, não, mas eu não sabia que precisava de uma placa. Eu não sabia que esse veículo precisava dessa placa. Eu não entendia isso. E aí ele falou, então tá bom, então desce que eu vou te dar uma multa. Mas na mesma hora o carro dele, lá da policial, gritou, um assalto ocorrendo em tal lugar, sai correndo. Ele largou o cara, correu para o carro e foi embora. E o rapaz ficou assim, e agora, o que eu faço? Vou embora ou fico aqui esperando ele voltar? Qual o propósito dessa parada agora? Eu paro, eu fico ou eu vou? Quantos de nós às vezes ficamos sem entender? Nosso propósito se perde. Você às vezes falou no Brasil, eu vou para a América, eu vou me encontrar lá realmente com o Senhor, eu vou estar numa igreja, eu vou trabalhar, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar minha família, eu vou fazer isso. Você fez tantas coisas. E você tinha um propósito, mas você mudou aquele propósito. Você esqueceu o que você ia fazer. Você no meio do caminho ficou meio que perdido. Esses discípulos tinham voltado para Galileia, eles tinham passado 3 anos com Jesus, 3 anos vendo milagres, 3 anos acompanhando milagres fora do comum, mas eles ainda achavam que Jesus era o quê? Jesus ia ser o rei deste mundo. Tanto é que em Atos, quando Jesus está falando com eles, eles achavam que Jesus ia estabelecer o mundo, antes quando ele foi subindo ao céu, mas ele vai estabelecer o mundo não, o novo reinado de Israel. Eles queriam um rei terrestre. Eles ainda não tinham completamente entendido o que Deus tinha para eles. Não tinham entendido ainda o propósito. E agora sem propósito eles voltam para a Galileia. E sem propósito, sem entendimento do que fazer, eles voltam a fazer aquilo que eles sabiam fazer, que era literalmente pescar. Pedro diz, vou pescar. E os outros dizem, nós vamos com você. Ou seja, eles estavam tristes. Sabe quando você não sabe o que fazer? E aí você volta para fazer novamente aquilo que você sempre fez? Porque na verdade, Pedro viu coisas maravilhosas. Jesus falou o que com ele? Tu és Pedro, né? E sobre essa pedra, essa rocha, eu edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno, o inferno não terá poder sobre isso. Ele viu o quê? Mortos serem ressuscitados. Ele viu milagres, ele viu paralíticos andarem, cegos verem. Ele viu tantos milagres junto com os outros discípulos, mas agora Jesus não estava lá. Você se sentiu assim? Sozinho? Às vezes você estava cheio de coisas para fazer, com uma energia, com uma vibração potente, com algo forte dentro de você, mas você sentiu aquele vazio, não sabia mais o que fazer, perdeu o seu propósito. Esses homens achavam que tinham perdido o propósito, então eles voltam a fazer aquilo que eles sabiam fazer, que era pescar. Eles voltam novamente para o mar, e eles saem para pescar, e na verdade, isso revela uma verdade espiritual. É possível estar fazendo algo correto, mas estar fora do propósito de Deus para você naquele momento. Eu vou repetir. É possível que você esteja fazendo algo literalmente correto, mas naquele momento, este não era o propósito de Deus para a sua vida. Há quantas pessoas às vezes estão no lugar errado, na hora errada, da maneira errada, e literalmente, quando isso acontece, meio que um vazio toma conta de nós. É possível estar ocupado e ainda assim não estar fazendo a vontade de Deus. Algumas pessoas falam comigo, pastor, eu estou na igreja trabalhando, estou fazendo a vontade de Deus. O que é vontade de Deus? A vontade de Deus é varrer o chão da igreja? A vontade de Deus é limpar o banheiro da igreja? O que é a vontade de Deus? É possível estar ocupado fazendo tanta coisa, mas esquecer-se de quê? Da vontade de Deus para a sua vida. Para que Deus te chamou? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo? Ou você está tentando voltar para aquele lugar onde você faz aquilo que você aprendeu no princípio? Há um esgotamento físico, não apenas físico, há um esgotamento espiritual, um cansaço para quem não trabalha da maneira divina de trabalhar. Quando estamos fazendo coisas que não são coisas que o Senhor quer que nós façamos, literalmente nos sentimos cansados. Por quê? Porque não estamos fazendo aquilo que dá alegria em fazer. Eu ouvi um grande empresário dizer na semana passada o seguinte, né? Que a melhor coisa é você acordar de manhã e dizer, uau, eu estou indo fazer aquilo que eu gosto de fazer. Na América é difícil, é ou não é? Porque a gente tem que se adaptar. Mas ao mesmo tempo, esta passa a ser a sua nova tarefa. Este passa a ser o seu novo normal. Tudo que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. Faça com um propósito.
Existem situações semelhantes ao longo das Escrituras. Por exemplo, nós vemos que Sansão, quando ele era forte, e ele estava forte, quando nessa semana eu estava lendo a história de Sansão, e quando realmente o anjo aparece para a mulher, a esposa, né, a mãe de Sansão, e diz, olha, você vai ter um filho, e ela fica meio em dúvida, chama o esposo, e depois o esposo pede para ver o anjo vem e conta, e literalmente Sansão, ele passa a ter a força, o quê? Nos cabelos dele. Faz as forças no cabelo dele. E ele começa a enrolar aquela mulher, porque ele sai do propósito de Deus, ele começa a enrolar aquela mulher, falando até que ela consegue descobrir que a força estava no cabelo. E quando ela sabe que a força está no cabelo, ela dá uma maneira aquele cabelo ser cortado. Mas Sansão, com o cabelo cortado, ele não sabia que ele tinha perdido as forças ainda. Ele não sabia, e ele sai para agir como tudo fosse normal, mas a presença de Deus não estava mais lá. Quantos de nós às vezes, irmãos, estamos tentando agir no automático, mas a presença de Deus já não está lá. Saul, a Bíblia diz que o quê? Ele foi um homem escolhido para ser o primeiro rei, eles queriam que ele fosse o rei, e ele foi um rei bonito, né, vistoso, e na verdade, Saul estava tentando fazer tudo certo, mas ele faz algo errado, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afasta de Saul, não está mais fazendo o propósito para a vida dele. Sansão não sabia que o Espírito tinha saído, Saul achava ainda que o Espírito do Senhor estava com ele, mas não estava mais. A coisa tremenda e horrenda coisa feia, é quando nós perdemos realmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual o propósito de Deus para a sua vida? O que você está fazendo? Qual é realmente a experiência que Deus quer que você viva? Qual a direção você está seguindo? Quando nós, literalmente, estamos perdidos em relação ao nosso propósito, sentimos um vazio muito grande dentro de nós. E nessa manhã, Deus quer que você volte ao seu propósito. Você sabe o seu propósito? Você sabe a sua meta? Todo ano, todo começo de ano, a gente escreve metas, né? E a gente consegue cumprir essas metas? Essa semana eu estava lá em casa e realmente consegui pegar novamente aquele jarrinho das bênçãos do Senhor, que nós escrevemos, as bênçãos que nós recebemos durante o ano, e eu comecei a abrir aquelas bênçãos, agradecer a Deus novamente, tudo que Deus tem feito por nós. Você entende qual é o propósito de Deus na sua vida? Existe um esforço para fazer algo que queremos fazer, mas muitas vezes esse esforço fora do propósito, ele traz um vazio dentro de nós, e o Senhor, Ele quer que você volte ao seu propósito, Ele quer que você volte realmente a fazer aquilo que Ele quer, para que as suas redes não estejam vazias. Quantos de nós jogamos a rede e não pegamos peixe? Deus quer que as suas redes estejam cheias. Mas em segundo lugar, nessa manhã, eu quero que você entenda que a provisão já preparada por Cristo, ela espera por você. O milagre invisível, o milagre de Cristo, Ele já preparou. O texto diz que, literalmente no verso 9, Jesus já estava à praia, e já tinha peixe, já tinha fogo, já tinha pão. O texto diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada, mas Jesus já tinha peixe, já tinha pão e já tinha fogo. Já tinha fogo. Quantos de nós estamos preocupados com a nossa pescaria? E a sua pescaria pode ser talvez a sua situação financeira, a sua situação imigratória, a sua situação física, a sua situação espiritual. Você está correndo atrás dessa pescaria, mas o Senhor já preparou para você aquilo que você busca, mas o nosso coração está tão preocupado em fazer aquilo que nós sabemos, que não confiamos naquilo que Deus pode fazer por nós. Deus quer fazer algo tremendo em nossas vidas. Deus quer mudar a sua história. Enquanto eles lutavam com o mar, Jesus havia preparado algo na praia para eles. Você está lutando, Deus já tem algo preparado. Lembra que eu disse? Ele sabe quem você é, Ele conhece você pelo seu nome, Ele te deu um novo nome. Ele te deu um novo nome. Ele prepara para você aquilo que você nem você mesmo consegue entender. Antes de você chegar, Deus já preparou. Antes de você terminar o que você vai terminar, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Deus nunca se atrasa no seu propósito. Deus nunca se atrasa no seu propósito. Você pode estar achando que está demorando um documento, você pode estar achando que está demorando um casamento, você pode achar que está demorando a compra da sua casa, você pode achar que está demorando a sua situação financeira. Deus está trabalhando porque Ele quer mostrar algo para você. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa.
Deus sabe o momento certo para você ter aquilo que você tem, ou para você chegar aonde você quer chegar, né? Alguns estão assim: pastor, você não conhece a minha situação, né? Eu já estou com 30 e poucos anos, e eu pedi a Deus um louro de olho azul, e na verdade, né, que ele fosse meio bonitinho, e não está dando ainda, não está dando para você, mas Deus já tem preparado algo para você. Deus sabe exatamente o que Ele tem para você, e Deus sabe exatamente aquilo que você necessita. Aguarde no Senhor, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E Ele se inclina para nós. Você não vive do que você produz, você vive do que Deus já providenciou para você. Você não pode ver do que você produz, porque quem faz essas coisas é Deus, né? O milagre começa quando você entende que não é a fonte do milagre. A fonte do milagre é Jesus de Nazaré. A fonte de milagre é o nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Não é pelas suas forças, é pela força do Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que produz. Enquanto os discípulos lutavam para obter peixe, literalmente, o texto revela que na praia, tudo já estava preparado. Tudo estava preparado. Passaram a noite toda ali e não conseguiram entender o que estava acontecendo, mas Deus tinha algo preparado para eles. Antes da abundância visível, já existia a provisão invisível. Eu vou repetir. Antes, literalmente, da abundância visível, já existia a provisão invisível. Você crê isso nessa manhã? Você crê que Deus já preparou algo no invisível para você? Você crê no seu coração que aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o seu coração, a sua necessidade, e Ele já preparou para você. E talvez o que está impedindo você de chegar a isso é você mesmo. É você mesmo. Porque você diz que confia, mas não confia. Você diz que confia, mas age como se dependesse de você. Não depende de você, depende de Deus. Única e exclusivamente de Deus. John Piper diz o seguinte: Deus está sempre fazendo mais do que conseguimos perceber. Deus está sempre fazendo mais do que conseguimos perceber. Quantos de nós queremos ver coisas materiais, físicas na nossa frente, e Deus está falando: espera, tenha paciência. E de uma hora para outra, essas coisas acontecem quando nós mesmos esperamos. Cristo não depende da nossa produção para nos sustentar. Ele é a fonte. Ele não precisava do peixe dos discípulos. Ele tinha o próprio peixe já preparado para os discípulos. Eles estavam literalmente naquele lugar, sem entender que a provisão vem do Senhor. Isso revela para a gente que o propósito de Deus não é sustentado pelo esforço humano, mas pela provisão divina. Vem do alto. A provisão vem do Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas. O Jesus estava ali na praia, sentado já esperando por eles, e os discípulos tentando fazer a pescaria à noite. Eles não conseguiam fazer nada, mas quando Jesus falou: olha só, lança para o outro lado, o que aconteceu? Eles pegaram o peixe. Mas antes de falar sobre isso, é importante entender o seguinte: que a Bíblia diz que tinha peixe e tinha pão, mas Jesus disse para eles: tragam o que vocês pescaram. Vamos falar uma coisa para vocês essa manhã. A pastora falou sobre dízimo e oferta. Deus nos dá a oportunidade de trabalhar no milagre com Ele. Deus nos dá a oportunidade de trazermos aquilo que nós pegamos, que Ele mesmo deu, para trabalharmos com Ele, para fazermos juntos com Ele. Deus não nos exclui, nós excluímos Deus. Como excluímos Deus? Quando nós não buscamos a presença dEle, quando nós não buscamos a vontade dEle, quando nós fazemos as coisas pela nossa cabeça, quando nós consultamos o Espírito Santo, nós escutamos a voz do Espírito Santo, achamos o que achamos e agimos como nós achamos, sem perguntar se é a vontade de Deus ou não. Precisamos entender isso e voltar a isso. Existe um equilíbrio nesse processo. Precisamos entender que Deus é a fonte e o homem é o participante do milagre de Deus, que é a fonte. A Bíblia diz que se Ele quisesse, Ele podia mandar anjos para pregar o Evangelho ao mundo todo, mas Ele deu a nós essa responsabilidade. Deixa eu falar com você: entra domingo, sai domingo. Hoje é domingo novamente. Domingo que vem, se eu perguntar: quantos aqui pregaram para alguém sobre Jesus essa semana? Se eu perguntar a você hoje, de domingo passado até hoje, você falou com alguém sobre Jesus? Qual seria a sua resposta?
Na verdade, meus irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença em Tampa. Fomos chamados para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Fomos chamados para fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso lado. Chegamos de férias essa semana e quando nós chegamos, dessa viagem que nós fizemos, quando eu cheguei, o meu driveway estava clean, estava limpo. Aí caiu um pouco lá desses negócios aí, né, da árvore que dá esse espirro para todo mundo lá, esse pólen, mas é o pólen, aquele pedacinho da amarelinha, que aí sujou um pouquinho, e eu fui lá, peguei uma água, né, peguei uma mangueira, e eu fui então tirar aquele pólen com a mangueira. O meu vizinho chegou na mesma hora, e na hora que ele chegou, você está fazendo tudo errado, fica quieto aí, eu cuidei para você a semana toda que você não estava aqui. Ainda ele zombou, falou assim, você vai para o Brasil, você vai para não sei aonde, você vai para a Turquia, você vai para tudo quanto é lugar, eu tenho que tomar conta da sua garagem. Ele entrou na garagem dele, voltou com aquele negócio de ar, e fez tsh, e limpou novamente. Se Deus arranja um vizinho americano para cuidar da minha garagem, você acha que ele vai cuidar de muito mais de mim? Meus irmãos, Deus quer cuidar de você nos mínimos detalhes, na sua garagem, mas você precisa abrir a boca. Eu já abri a boca, falei, Deus providenciou você para limpar para mim, falei para ele. E eu tenho uma surpresa para você, fui lá, trouxe um docinho que eu trouxe da Turquia, dei para ele, ele ficou todo feliz, agora ele vai limpar o resto da vida de mim, o meu. Que coisa, seja grato. Deus providenciou, meu irmão, sabe o que é isso? Um vizinho cuidar da sua garagem quando você está fora. Se ele cuidou da garagem, ele cuidou da casa também. Ele sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Irmãos, Deus cuida de você quando você menos espera. Deus tinha peixe preparado para eles na praia. Não só peixe, Deus tinha pão. Mas Deus fala, traga também o que vocês pescaram. Eu quero que você participe comigo do milagre. Quando entregamos dízimos e ofertas, estamos participando do milagre com o Senhor. Meus irmãos, nós temos sustentado, né, missionários no Maranhão, agora na Bahia, no Maceió, em tanto lugar do Brasil que você não consegue entender, em lugares do mundo. Deus usa você para que o Evangelho seja alcançado por pessoas ao redor do mundo. Mas uma coisa é certa, é muito fácil entregar o dinheiro aqui e falar, não vou fazer nada. É muito fácil entregar o dinheiro, meus irmãos, é a parte mais fácil. Você acha que o dízimo é a coisa mais difícil? O dízimo é a coisa mais fácil que tem. O difícil é você abrir a boca para o teu vizinho e falar bem assim, eu tenho Jesus como Salvador, Ele mudou a minha vida. Isso é difícil. E é aí que a nossa igreja tem pecado. Não a nossa igreja, a igreja da atualidade. Nós temos sido literalmente agentes secretos de Deus na terra. Eu sou do céu. Ó, vai passando um ímpio ali. Mas aquele ímpio ali vai ser eu não, quem vai falar com ele é o Francisco. Não, ó, tem um João lá na frente, João fala com ele. Eu só tenho que inspecionar para onde ele vai, o que ele está fazendo. Nós não somos agentes secretos de Deus, mas segundo Coríntios 5 diz o quê? Que nós somos embaixadores. O embaixador representa a sua nação. O embaixador diz quem ele é, de onde ele vem. Você está vendo agora a guerra do Irã. O embaixador do Irã, ele vai na ONU e fala o que está acontecendo com o Irã. Está acontecendo muita coisa errada lá. E ele tem que representar mesmo assim o seu povo. Nós precisamos representar Jesus de Nazaré na terra. E estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Estamos ficando calados quando milhares de pessoas sem Deus, sem salvação, tendo para o inferno, tendo para a perdição eterna. Mas em terceiro lugar nessa manhã, uma palavra que literalmente ela reposiciona a vida. Reposiciona a vida. Existe uma palavra. Quando a palavra vem, ela reposiciona. O texto diz no verso 6, né? Lançai a rede do outro lado. Lançai para o outro lado. Eles eram pescadores o quê? Super experientes. Eles pescaram por tanto tempo. Jesus os trouxe agora para serem seus discípulos, mas eles passaram a vida toda pescando. Mas uma palavra de Deus muda todo o esforço deles. Uma palavra de Deus muda tudo aquilo que o esforço deles não pôde mudar. O texto é engraçado que diz que Pedro estava pelado, né? Ele estava nu. De tanto, imagina, joga a rede para lá, joga a rede para cá, joga a rede para lá. A noite toda trabalhando. Porque ele estava com a cabeça cheia. Jesus tinha sido crucificado. Eles sabiam que ele tinha ressuscitado. Ele disse que ia encontrar com eles. Mas eles não viam esse Jesus. Quem se sente assim? Deus me prometeu. Eu vou chegar na América, minha família vai ser salva. Deus prometeu. Eu vou chegar na América, eu vou comprar minha casa. Pedro estava desse jeito, meus irmãos. Trazendo para você, para o seu contexto. Deus te prometeu algo, prometeu ou não? Mas você está afoito, afobado, tentando jogar rede para tudo quanto é lugar. Quando Deus diz, calma, descansa, eu não vou negar a minha palavra que eu dei a você. Lança para a direita, uma palavra do Senhor. O Senhor continua falando com você nessa manhã. A pergunta é, você está de ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor está falando?
Ele diz: lança para o outro lado. Lança para o outro lado. Não é pela força, mas é pela direção. Quantos de nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, mas não é a direção? O Bruno está aí, o Bruno e a Inaraí, né, que eu gosto de ver Inaraí cantando, pulando aqui na frente, fico doido quando eu vejo, né, porque eu vejo uma alegria do Senhor transbordante. Não é gostoso isso? Mas lá em Naraí, quando eu cheguei na primeira igreja batista de Nova York, eu não tinha um conjunto. No Brasil, na minha época, tinha conjunto, tá? Conjunto, falar com vocês, é como se fosse um grupo do louvor, tá? As pessoas vêm para frente, tem menino, menina, um toca guitarra, outro toca baixo, a gente faz um conjunto, canta como se fosse um conjunto. Ninguém canta lá não, só a gente que canta. Vocês só veem a gente cantando, isso era o conjunto. Isso é do meu tempo. E chegou lá na igreja, a menina queria fazer parte do conjunto de qualquer maneira. E ela vinha, mas pensa numa menina desafinada. Não tinha jeito, desafinada. E eu chegava no ouvido dela e eu gritava, eu gritava no ouvido dela a afinação. E ela cantava do outro jeito. E aí um dia chegou uma ministra de música, porque eu não sou ministro de música, não sabia, não tinha estudado música, né? Eu falei, não adianta você gritar no ouvido dela. Ela canta o que ela ouve. O problema dela não é cantar, o problema dela é o ouvido dela. O que ela ouve é o que ela fala. O que ela ouve é o que ela canta. Então você está cantando afinado, ela está entendendo de outro jeito. O ouvido dela está ouvindo desafinado. Então, o que ela está cantando é o que ela está ouvindo. O que você tem ouvido? É do Senhor? Como está a sua voz? Afinada ou desafinada com aquilo que Deus tem falado ao teu ouvido? Ou o seu ouvido está realmente tapado e você não consegue mais entender o que Deus está falando? Você não sabe mais se é Deus ou se é você mesmo tentando resolver os seus problemas por você? Ele diz, lança para o outro lado, lança para o outro lado. Literalmente, esse ponto da virada do texto, né, do esforço, não é o esforço, mas é a palavra de Cristo que dá direção. É a palavra de Cristo que diz, lança para o lado direito. E literalmente nisso, eles conseguem fazer. A autoridade da palavra de Cristo muda a situação deles. E a autoridade da palavra de Cristo muda a sua situação, a sua situação, a sua e a minha situação. Temos que estar de ouvidos abertos para a autoridade do Senhor. E é interessante porque Charles Spurgeon diz, a obediência é o canal pelo qual as bênçãos de Deus fluem. A obediência é o canal pelo qual as bênçãos de Deus fluem. Você tem sido obediente ao Senhor? Obediente em tudo. Obediente no seu comportamento. A obediência muda tudo. E eles literalmente não contestam. Eles jogam para o outro lado. A voz realmente de Cristo, não apenas ela orienta, mas ela restaura, ela traz esperança, ela reorganiza, e ela mostra a prioridade e devolve o sentido do que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Pescando. Mas a noite toda não pescaram, e agora eles pescam, porque ouviram, a voz do Senhor. Talvez você esteja jogando a rede para o lado errado, e Jesus está falando, lança para a direita, lança para o outro lado, faça diferente, para que você possa conseguir o retorno que você precisa. Existe realmente um propósito na sua vida, e o propósito que existe na sua vida, não deixe que as coisas externas possam tirar esse propósito de você, mas que haja um realinhamento entre você e Deus, entre você e aquilo que Deus quer. A voz de Deus ainda é o fator mais decisivo na vida de qualquer pessoa. A voz de Deus é o fator decisivo. Foi Deus quem falou? É por isso que eu digo para vocês, se muita gente me liga e diz assim, pastor, Deus falou. Quando Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Sim ou não? A verdade é, foi Deus realmente que falou ou foi a sua emoção? Foi Deus que realmente te trouxe para a América ou você veio pela sua própria coragem? Eu não estou aqui julgando ninguém, nem colocando ninguém sobre a parede, mas é um momento de reflexão, porque deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente faz as coisas por nós mesmos, não tem importância, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e Ele disse o quê? Que a casa e a glória da segunda casa serão maiores do que a glória da primeira casa. Ele pode restaurar o seu caminho, Ele pode fazer tudo de novo, basta você chegar e falar, Senhor, eu acho que eu entendi errado, mas já que eu estou aqui, o Senhor pode me abençoar? Mas e quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quando nós queremos fazer isso? Reconhecer que realmente às vezes não foi Deus que trouxe, foi a nossa vontade. E às vezes estamos penando porque estamos fora da vontade de Deus, mas ainda há tempo de se arrepender e de ouvir a voz do Senhor
e mudar a rota da nossa vida, porque Ele é quem muda a nossa rota, se nós ouvirmos a sua palavra. Escuta, queridos, era o mesmo mar, era o mesmo barco, era a mesma rede, só foi a palavra na direção diferente. Tudo era igual, mas a palavra veio do Senhor. Ouça a palavra do Senhor, para que na sua vida o resultado também seja diferente. Mas em quarto e último lugar nessa manhã, eu queria falar com você sobre algo mais, né? Pedro, um homem que literalmente foi restaurado, ele foi restaurado para cumprir o seu propósito. Pedro agora é restaurado para cumprir o seu propósito. Versículo 7 diz, né, que literalmente ele lançou-se ao mar, ele pulou ao mar. Ele pulou o mar. Talvez alguns de nós aqui nessa manhã precisávamos dar um pulo realmente, pular realmente, para o lado que Jesus está falando. É interessante esse texto para mim, e Naraí e Bruno, porque João é aquele que percebe que Jesus está à praia. Eles vão porque Pedro diz, vou pescar. Mas Pedro era o quê? Aquela voz forte, aquele líder, aquele que, né, bem realmente, né, energético, aquele que era, como é que dos 4 temperamentos, ele era o quê? Isso, sanguíneo, colérico, aquele que vai, eu vou pescar, nós também vamos. Vou pescar, nós também vamos. Mas João era aquele que era docinho, que encostava os ombros no Senhor. É como se fosse o cara do louvor e da adoração. Eu quero falar com você do louvor e da adoração agora, tá bom? Você tem mais sensibilidade para ver quem Jesus é. Mas quem pulou primeiro? Foi o pessoal da adoração? Não, foi Pedro. Tinha sido tão bom se fosse João que tivesse pulado, não? É Jesus! Mas literalmente quem pula é Pedro, que era o líder. Ei, adoração, ajude realmente aos seus líderes e a essa igreja entender que você não é simplesmente aquele que sente a presença de Deus, mas você é aquele que vai atrás do Deus que te deu a presença para estar aqui na frente fazendo o que está fazendo. É algo importante isso. Não basta reconhecer o Deus, não basta ser entonado para Deus. Jump, pula, vai atrás. João continuou no barco, Pedro pulou, saiu correndo. Eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu vou atrás desse Jesus. Isso revela um coração sendo o que? Restaurado, porque ele estava triste, estava cansado, estava desanimado. Pedro havia negado Jesus, ele estava carregando um peso com ele, o peso do fracasso, o peso de não ter reconhecido quem Cristo realmente é. Mas literalmente, ele agora se aproxima com urgência do Senhor, ele corre em direção ao Senhor. Esse movimento dele não é um movimento natural, mas é um movimento do coração humano. Nosso coração precisa ir aonde a nossa boca diz que quer ir, mas o nosso pé não vai. Quando o nosso coração vai, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, quando nós entendemos que Ele é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que Ele prepara o invisível para nós, nós pulamos e vamos atrás desse Deus, porque Ele é a única solução para os nossos problemas, Ele é a única solução para aquilo que precisamos, Ele é o único que pode resolver a sua situação. A noite toda, uma noite toda, quem já ficou acordado a noite toda? É uma longa noite. São só mais ou menos 10 ou 12 horas, mas é longo. Ele estava acordado a noite toda, mas ele pula e vai encontrar-se com o seu Deus. Vai encontrar-se com Jesus. Literalmente, queridos, o Evangelho, literalmente, não apenas nos perdoa, mas nos restaura para aquilo que fomos chamados para ser. Ele perdoa e restaura. Pastor, deu ruim até aqui. Quando há arrependimento, Deus muda a história. O problema é que nós não queremos nos arrepender. Nós achamos uma porção de desculpas e não nos arrependemos. Mas hoje, nessa manhã, o Espírito diz: ei, arrependa-se de onde você está. Pastor, eu não tenho ninguém para falar. Quer falar para você que eu oro para você? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nessa semana o Senhor coloque alguém na frente de todos que estão aqui, que eles tenham oportunidade de pregar o Evangelho. E quando eles não pregarem e saírem da presença dessa pessoa, se eles não pregarem, o Senhor vai falar: eu te dei a oportunidade que o pastor falou domingo e você não pregou. Está orado, você vai ver o domingo que vem o que vai acontecer essa semana.
Deus vai colocar alguém na sua vida, porque, meus irmãos, não existe coisa mais importante do que falarmos para as outras pessoas o que Deus fez nas nossas vidas, o que Ele mudou dentro de mim, dentro de você, para que nós pudéssemos estar onde nós estamos. Não existe alegria maior do que a alegria de estarmos comendo pão junto com o Senhor, de estarmos juntos com Ele, de estarmos realmente ceando com Ele, estarmos fazendo parte daquilo que Ele fez, daquilo que Ele quer transformar em nossas vidas. E literalmente hoje, precisamos entender que nesse momento das Escrituras, Pedro ele é restaurado. A Bíblia diz que Davi foi restaurado, sim ou não? Ele cometeu o seu pecado, mas ele pediu perdão. Senhor, contra o Senhor eu pequei. Só contra o Senhor eu pequei. Arrependeu-se, entendeu o que ele tinha feito. A Bíblia diz que Jonas se arrependeu. Lembra Jonas? Ele foi, não queria pregar. Ele não queria pregar para aquela cidade de Nínive, de jeito nenhum. Eles não merecem o evangelho. Quantos de nós estamos achando quem merece e quem não merece o evangelho? Eu e você não merecíamos esse evangelho de Cristo Jesus, mas Ele teve compaixão de nós e nos deu a salvação em Cristo Jesus, e Ele quer que nós sejamos boca para as outras pessoas que possam também ouvir esse evangelho e aceitar. Precisamos ser restaurados ao nosso estado natural, ao nosso estado original, o estado de que somos realmente embaixadores de Cristo para pregar a palavra de Deus. João 21 nos mostra literalmente que devemos voltar ao nosso propósito. E nós precisamos entender que Deus, Ele não desperdiça as falhas, Ele transforma em quê? Em instrumentos de graça. Eles falharam, mas Ele agora transforma aquela falha em um instrumento de graça. Eu e você podemos ter errado até aqui, mas Deus pode consertar o nosso futuro, Deus pode consertar a nossa história, Deus pode mudar o nosso propósito. Cristo, Ele preparou a provisão. Ele já preparou no invisível. Você pode não estar vendo, mas está preparado para você. Talvez nessa manhã você está aqui e você está talvez desalinhado com o propósito do Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã e você está desanimado com o propósito do Senhor. Talvez você esteja aqui e esteja cansado, não entendendo mais o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você precise de um milagre. Talvez você simplesmente se afastou dele. Mas ele continua presente onde ele estava. Nessa manhã, a palavra de Deus para você é: pule. Vá atrás do Cristo que pode mudar a sua situação e a sua história e devolver a você o seu propósito. Ele pode devolver a você o seu propósito. Tem uma nadadora americana chamada Florence Chadwick. E essa mulher é uma mulher tremenda. Por exemplo, a gente estava agora na Turquia e ali tem o estreito de Bósforo, né? E ela passou por um lado e para o outro, nadou de um lado para o outro. Tem outros estreitos, o estreito de Gibraltar, ela foi de um lado para o outro. O estreito entre a França e a Inglaterra, ela nadou da França para a Inglaterra e nadou da Inglaterra para a França. Incrível isso, né? Mas em 1952, tem uma ilha aqui na costa da Califórnia. E na costa da Califórnia, nessa ilha, Catalina, 46 milhas, eu acho, da Califórnia até ela. Ela foi atravessar essa parte. E ela pulou no mar, super experiente, e começou a nadar. A nadar, e a nadar, e a nadar, e a nadar. E nadou, e o barco acompanhava, e a mãe dizia: vai, vai, vai. E ela nadou. Até que ela chegou praticamente menos de 1 milha da praia. Ela tinha nadado já dezenas de milhas. Estava menos de 1 milha da praia. Mas uma grande névoa estava ali. E ela não conseguia ver a praia. Até que chegou o ponto de exaustão e ela disse: eu paro, eu não quero ir mais. E eles então, com muita tristeza, tiraram ela da água. Mas ela estava a menos de meia milha da praia. Mas ela não conseguia ver a praia. Ei, Jesus está na praia. Qual é a névoa que impede você de ver Jesus? Qual a neblina que não deixa você ver as bênçãos que Ele tem para você? O peixe preparado, o fogo, o pão. Ele tem a provisão. Ele tem o impossível que você não consegue ver, está ali.
Qual é a fumaça que tem impedido você de ver a praia? Nessa manhã, Jesus está chamando e dizendo: ei, queridos, filhos, pegaram alguma coisa? Tem algo para comer? E eu te convido nessa manhã a abrir os seus olhos e dizer: Jesus, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. E pule do barco que você está em direção a Ele, confiando que Ele trará a provisão que você necessita. Abaixe sua cabeça. Pai, nessa manhã, nós escutamos a Tua palavra mais uma vez. E às vezes, ó Deus, nos tornamos tão bons ouvintes da palavra, mas não praticantes da palavra. E nessa manhã, ó Deus querido, que nós possamos entender que a nossa pescaria depende do Senhor. E nós queremos, ó Pai, deixar, ó Pai, a nossa direção, o lado que vamos lançar as nossas redes, a direção que o nosso barco vai, nas Tuas mãos. Não aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nessa manhã nós reconhecemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que pode salvar, transformar, mudar, dar novo propósito, novo sentido de vida. Então nós deixamos as coisas que para trás ficaram e queremos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nessa manhã nós dizemos que o Senhor é o único Deus, o Deus do invisível, o Deus do impossível e o Deus que quer fazer algo tremendo nas nossas vidas. E nessa manhã, ó Deus querido, mesmo sem peixe, nós confiamos que o Senhor vai trazer a provisão para a situação que eu preciso. De cabeça baixa ainda, eu quero dizer para você uma coisa. O Espírito Santo de Deus está aqui desde o começo desse culto, como Ele está presente em nossas vidas. E é Ele que convence-nos do mal, do pecado, das nossas necessidades, da nossa rigorosidade para com Deus, dos nossos achismos de achar que sabemos mais do que Deus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que confessar que o nome do Senhor Jesus é Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, todo aquele que confessar que Jesus desceu do céu, viveu como homem, mas um dia voltará e julgará, todo aquele que confessar isso, a Bíblia diz que será salvo. E todas as reuniões que nós temos, não é Jesus quem precisa de você, Ele já tem o peixe e o pão. É você que está jogando a rede para o lado errado, que precisa de Jesus. E nessa manhã eu gostaria de fazer uma oração com você. Você que já é crente, continue orando, mas você que está aqui pela primeira vez, ou segunda vez, ou que nunca fez essa oração, faça ela baixinho comigo, diz bem assim essa oração: Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi nessa palavra, que eu posso estar fora do meu propósito, mas que o Senhor tem um propósito maior para mim. Eu entendi que fora do meu propósito, tudo que eu faço na verdade é um vazio. Eu entendi, ó Deus querido, que o Senhor sempre tem um milagre preparado para mim, mesmo quando eu não mereço. Eu entendi que o Senhor é quem dá a última palavra. E eu entendi também que o Senhor quer me colocar novamente no caminho que o Senhor quer que eu esteja. Então eu confesso o Senhor como Jesus e Salvador da minha vida. Eu digo nessa manhã, eu te recebo como Salvador, aquele que pode mudar a minha história, aquele que quer mudar a minha história. E eu nessa manhã não vou ficar no caminho, eu quero que o Senhor me guie no caminho que leva até o Senhor. E eu faço essa oração dizendo: eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, é em nome de Jesus, amém. Todos estão de cabeça baixa.
Se você orou essa oração, só levante a sua mão e diga: eu recebo Jesus como meu Salvador. Levante a sua mão, não tenha medo. Fala: pastor, eu recebo esse Jesus como meu Salvador. Levante a sua mão e abaixe. Não tenha medo. Onde está a primeira pessoa? Amém, pode abaixar. Pode abaixar, amém, pode abaixar. Amém. Mais alguém? Diga assim: pastor, eu recebo Jesus como meu Salvador essa manhã. Eu quero esse Jesus como meu Salvador. Eu não quero mais andar pelos meus próprios caminhos. Eu preciso do Senhor. Não tenha medo, levante a tua mão, não tenha medo. Eu já estive lá e Jesus mudou a minha história. Ele quer mudar a sua história. Só levante a tua mão e diga: pastor, eu preciso desse Jesus. Eu quero esse Jesus. Levante a tua mão, não tenha medo. Levante a tua mão onde você está. Eu não vou insistir mais. Parabéns vocês dois que aceitaram Jesus. Isso vai mudar a história de vocês daqui para frente. Mas tem mais pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. E eu quero fazer uma última pergunta. Se você entendeu essa mensagem e quer que Jesus mude a sua história, só levante a tua mão e abaixe, para que eu possa orar também por você. Não tenha medo, levante a tua mão. Levante a tua mão, diga onde você está. Levante a tua mão e diga: Senhor, eu quero receber o Senhor nessa manhã. Mais alguém? Pai, eu te dou graças por essa manhã. Porque, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, nós fugimos do Teu propósito. Fugimos, ó Deus querido, da Tua vontade. Mas o propósito maior do Senhor é restaurar os nossos caminhos, de tal maneira que os nossos caminhos sejam os caminhos que o Senhor tem para nós. Eu abençoo os meus dois irmãos agora que levantaram a mão. Cuida desse casal, ó Pai, em nome de Jesus. Traga-os para mais perto do Senhor, ó Pai. Ó Deus, agora sim, quando aceitamos Jesus, às vezes vem mais tribulações, vem mais perseguições, mas ó Deus, o Senhor tem um plano na vida deles, e o Senhor vai fazer algo diferente e diferenciado da vida desse casal. Outros que estão aqui nessa manhã que não tiveram coragem de levantar a mão, que eles tenham uma outra oportunidade, ó Deus querido, porque o Senhor está passando agora. E ó Pai querido, esse é o momento de aceitação. Mas o Senhor sabe a história. E nessa manhã, eu em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, empodero a tua igreja para sair, ó Pai, daqui vibrando com a palavra do Senhor, dizendo: essa semana eu vou falar para alguém daquilo que Jesus fez na minha vida. Essa semana eu não vou ficar no barco tentando jogar a rede para o lugar errado. Eu vou escutar a voz do Senhor, e quando eu vir o Senhor, eu vou correr para o lado dele, porque Ele é a minha esperança, Ele é a minha salvação, Ele tem o meu milagre preparado. E eu quero que outras pessoas também entendam isso e venham a conhecer esse Jesus que mudou a minha história. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus querido. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que proclamam o Teu nome aqui em Tampa, proclamam o Teu nome, ó Pai querido, em Israel, nesse momento de guerra. Proclamam o Teu nome no Irã. Existem cristãos agora no Irã, ó Pai, sendo atacados de todos os lados. Ó Pai, proteja o Teu povo no Brasil. Deus, que problema que passamos no Brasil agora. Senhor, muda essa história. Muda a história da América, ó Deus, muda a história desse mundo. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam. E sabemos, ó Pai, que o que está acontecendo é porque são os finais que estão vindo. O tempo está breve. O Senhor Jesus está voltando. Então abre os nossos olhos espirituais, para que possamos entender e confiar no Senhor, sabendo, ó Deus querido, que próxima está o Teu retorno, e que nós possamos, ó Deus querido, sermos achados dignos de sermos chamados Teus filhos, e que o nosso nome esteja ali, escrito no livro da vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém, Jesus. Amém. Gente, já estamos encerrando. Só tenho alguns avisos para dar. Próximo final de semana nós teremos o nosso alto de Páscoa. Mas a gente vai fazer um pouco diferente, porque a gente tinha postado nas redes sociais sábado e domingo. Mas sábado nós vamos fazer um culto de entrega. Todos aqueles que estão se voluntariando, que vão estar encenando, cantando, nos bastidores, aqueles que vão estar ajudando no ministério infantil, nós vamos entregar o culto ao Senhor. Então vai ser uma apresentação única no domingo, mas
temos algo preparado também especial para todos vocês. Teremos um delicioso café da manhã às 9 horas da manhã. E eu quero conclamar vocês a convidar pessoas que ainda não escutaram essa história, que mudou a humanidade. Então, pega aí depois o seu celular, convida alguém, olha, vem aqui na minha igreja, vem conhecer, vem assistir esse alto de Páscoa que foi preparado com tanto amor e carinho. Amém? Podemos contar com vocês? Amém? Nós vamos soltar amanhã a nova arte, falando do café da manhã, às 9 horas da manhã. E contamos com vocês para estarem convidando outras pessoas e estarem repostando, tá bom? Vai acontecer daqui 2 meses um retiro de homens, dia 14 a 16 de maio. Mas as vagas são limitadas. Então, se você quer participar desse retiro, você vai procurar o Batalha ou o Amélio e dar o seu nome, tá bom? E depois, você que está nos visitando, a gente quer te conhecer. Não vou dizer depois não. Se você está nos visitando pela primeira vez, você pode se colocar de pé porque a gente quer te dar um abraço? A gente quer te conhecer? Olha aqui na frente. Olha, muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito bom recebê-las aqui, tá bom? E é isso. E hoje, todo último domingo do mês, já estão trazendo aí sua lembrancinha, tá bom? Você também vai receber uma lembrancinha da igreja. Todo último domingo do mês, nós queremos homenagear alguém que faz parte de um time. Porque nós somos um time. O que seria da igreja se não tivesse pessoas que amassem a obra do Senhor? Aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão, eles carregam junto o fardo, as coisas que precisam ser feitas, porque nem tudo é fácil, gente. É bom, né, chegar aqui, olhar esse cenário todo bonito, mas teve um custo, teve um sacrifício. E hoje nós temos o prazer de chamar um desses voluntários que fazem parte desse time. Um mês quase inteiro ele veio durante o mês, à noite, depois do trabalho, trabalha na construção, ele está em áreas técnicas, está até cantando no alto de Páscoa. Então ele vai representar vocês que fazem parte desse time. Ai, não fui eu que fui chamado dessa vez? Espera, que talvez vai chegar a sua hora, mas nunca faça querendo o reconhecimento humano. Entenda que o reconhecimento maior é de Deus, ele vê no secreto. Mas sim, nós queremos honrar as pessoas que têm ajudado. Então, eu quero com prazer chamar aqui o Jeff, rapidinho. Vem pra cá, Jeff. Passou o mês quase inteiro vindo aqui à noite. Então, nós temos uma lembrancinha aqui para ele também. E já pode se colocar de pé, porque a gente está encerrando o culto. Aí, ó, tá solteiro. Aí, ó, pastor pregou hoje. Pegou? Pegou? Aqui, Jeff, você é uma bênção. Que o Senhor continue te usando grandemente, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe cada um de nós. E vamos encerrar cantando. Amém? Quão grande